A paz, irmãos. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês hoje. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu estou acostumado, a conversar com os adolescentes e com os jovens, então os irmãos me desculpem se a minha forma de conversar, que a Raquel falou que era uma conversa. Conversar é um pouco alternativa, diferente dessa linguagem mais que os irmãos usam aí, mas enfim. Amém. Assim temos nós essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para todos nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem nos aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Eu escolhi esse texto, irmãos, porque eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás, e essa semana me recordei dessa história, de dois jovens que frequentavam um clube, e faziam natação nesse clube na parte da noite. E esses dois jovens, todos os dias que eles estavam lá, ia um rapaz, um senhor já, e chegava, molhava a pontinha do dedo na piscina, subia e pulava. Toda vez que eles estavam lá, esse moço chegava e fazia isso. E, de repente, um desses jovens ficou bem curioso por que ele fazia isso, e decidiu perguntar a ele. E foi lá e perguntou. Aí ele gentilmente decidiu responder. Ele falou: uma noite eu estava muito aflito, com muitos problemas, e eu sou professor nesse clube aqui, professor de natação, e uma noite eu estava muito aflito e decidi vir nadar, E chegando aqui, eu subi no trampolim para poder pular, para poder começar a fazer meus exercícios e tal. Abri os braços e aí fiquei olhando no fundo da piscina, e era uma noite muito clara, uma noite de lua, E eu fiquei olhando no fundo da piscina e vi a minha imagem no fundo da piscina. E essa imagem refletia perfeitamente a cruz. E aí ele começou a ser invadido por uma paz muito grande, E ele era vamos dizer assim, um crente, ele frequentava a igreja, Mas talvez ele nunca tivesse tido de fato um encontro com Jesus. E aí esse rapaz, ele olhando ali para o fundo da piscina, vendo aquela imagem da cruz, ele começou a se lembrar de quando ele era mais novo e a mãe dele conversava com ele, cantava com ele, e levava ele para os cultos, e tinha uma música que falava sobre a salvação, que o motivo do sacrifício de Jesus era a salvação pelos nossos pecados, E ele, lembrando disso, aquela paz começou a invadir ele, e ele decidiu descer. Ele decidiu não pular, decidiu descer. E desceu até a borda da piscina e ficou pensando, um pouco desligado de tudo que estava acontecendo ao redor dele, ele pensando sobre aquele fato, aí ligando aos problemas que ele estava vivendo, E aí ele decidiu descer pela escada da piscina, foi descendo pela escada da piscina, e foi descendo, e para surpresa dele, quando ele chegou bem no fundinho assim, a piscina estava vazia, Ela estava vazia, não tinha água. Lógico que se ele pulasse, ele ia morrer. E através daquilo ali, o Espírito Santo começou
a trabalhar no coração dele. Ele se ajoelhou e orou, e naquele dia ele teve um encontro, de fato, com o Espírito Santo. E essa história, ela me faz refletir sobre muitas coisas, inclusive, ela tem muito a ver com esse texto, de nós não tirarmos os olhos de Jesus. Muitas vezes, irmãos, a gente fica envolvido com tantos problemas, tantas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fica tentando buscar um motivo. Eu não sei se vocês são assim, mas eu já passei por vários momentos na minha vida assim. Os problemas nos envolvem e muitas vezes nos sufocam, e nós tentamos procurar um motivo para se alegrar. Ainda mais nesses tempos de pandemia, de guerra, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente fica procurando motivos para se alegrar, né? E quando a gente não encontra esses motivos, a gente tira o nosso olhar de Cristo. E quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, nós mergulhamos e assim morremos. E muitas vezes não tem volta. Eu conheço pessoas que não querem saber de Jesus, não é de igreja, não quer saber de Jesus, né? E nesse texto, ele deixa muito claro que existem fatores que nos fazem repensar sobre a nossa fé. Existem fatores. O apóstolo Paulo, diversas vezes, em diversos momentos nas cartas dele, ele aponta os problemas, mas também aponta a solução. Ele, olha, acontecerão problemas, mas vocês precisam ser firmes, ficar firmes, não tirar os olhos de Cristo. Eu anotei algumas coisas aqui, e eu vou compartilhar com os irmãos. Nesse texto de Hebreus, é uma palavra de ânimo. Porém, é difícil encontrar motivos para nos animar nos dias de hoje. Como eu falei, tantas coisas que acontecem que a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo enxergar Cristo da forma que nós deveríamos. Durante essa pandemia, nós tivemos muitas perdas. Muitas perdas, né? Amigos, familiares, pessoas muito próximas de nós. E eu acho que eu participei de velórios assim, muito mais durante um ano do que nos últimos 10 anos. Muitos amigos partindo, né? E todos esses que eu participei, eu vi que as pessoas elas perderam de fato a esperança, principalmente os familiares, né? E as pessoas muito próximas perderam a esperança. E é muito difícil quando você perde a esperança e não consegue retomar a caminhada, né? Então, existem muitos motivos que nos fazem, que tira de nós esse motivo de ser feliz. Muitas ações, muitas coisas que acontecem, tira de nós esse motivo de ser feliz. E nós precisamos disso. Nós precisamos de motivos para ser feliz. E Cristo é o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação em viver, né? Os problemas e as dificuldades estão fazendo com que as pessoas tirem os olhos de Jesus, né? Outro ponto que eu anotei aqui é: a falta de esperança está diretamente condicionada à falta de presença do Espírito Santo em cada um de nós. A falta de esperança está diretamente condicionada à falta de presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Sem a presença do Espírito Santo, não tem esperança. Ontem, eu conversando com os jovens, a gente fez a célula aqui na igreja, ontem eu conversando com eles, eu falei sobre a distância que existe entre nós e Deus. Os filósofos vão chamar de uma distância antagônica, não sei se é essa a palavra certa, que é a mesma distância de um ser humano para um boneco, né? E quando nós não temos Deus no centro da nossa vida, o Espírito Santo no centro da nossa vida, nós somos facilmente manipulados pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor.
seja manipulação por pessoas, por coisas, por fatores. Nós somos manipulados. Por quê? Porque nós não temos essa certeza em Deus. E aí eu fiz uma dinâmica com eles, eu trouxe um bonequinho de madeira, né? Aquele bonequinho todo articulado, e dei para cada um deles e falei, olha, faz o que você achar que consegue fazer com esse bonequinho e pede para as pessoas, né, para a galera que adivinhar. E eles fizeram, cada um fez alguma posição no bonequinho. E aí algumas foram posições engraçadas, porque eles não sabiam manipular, né? Então tentaram colocar o bonequinho sentado, o bonequinho ficou meio torto e tal. E aí eu expliquei para eles, falei, olha, se imagine você sendo esse bonequinho e o mundo sendo as circunstâncias que vão te moldando. Quando nós não temos o Espírito Santo dentro de nós, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes somos colocados em posições vergonhosas, posições que não queremos estar, né? E isso acontece porque o ser humano sem Deus, ele não é nada. Alguém escreveu que o ser humano tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E é por isso que só Deus preenche esse vazio. E muitas pessoas não entendem, né, o porquê que não consegue ser feliz. Porque existe um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E que somente Deus pode preencher. Não adianta você ter muito dinheiro, não adianta você ser cercado de pessoas, não adianta você buscar em qualquer outro lugar. Somente Deus pode preencher esse vazio, né? A falta de esperança do Espírito Santo em nós se torna uma prisão, cercada de tristezas, falta de amor e falta de alegria. Então, uma coisa vai levar a outra. Muitas pessoas estão aprisionadas em lugares escuros, tendo como companhia o medo, a falta de amor, o ódio, a falta de perdão. Por quê? Porque não entendeu que a presença do Espírito Santo é o que nos liberta disso, né? Tem o texto lá em João 8:36 que fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando a gente entende que Cristo, através do Espírito Santo, né, nos liberta dessas coisas, nós começamos a viver uma vida feliz. Somente encontramos a verdadeira felicidade quando entendemos a nossa liberdade em Cristo. Então, a falta de esperança está condicionada à falta de presença do Espírito. A falta de presença do Espírito se torna uma prisão. E nós só somos livres dessa prisão quando a gente entende a nossa liberdade em Cristo. Porque Ele nos liberta disso. Tem gente que vive à base de remédio, cara. Por vários fatores. Término de relacionamento, perda de pessoas na família, vive à base de remédio. Por quê? Porque não entendeu que Cristo nos liberta disso. A palavra de Deus nos dá respaldo para nós sermos felizes. Essa felicidade é uma felicidade que não tem fim. Quanto mais você toma dela, mais você quer e mais ela transborda. Isso é a alegria do Espírito Santo dentro de nós, né? A nossa liberdade em Cristo revela em nós a preciosidade do tempo presente. E é no presente que as coisas acontecem. O que é a depressão? O que é a depressão? A depressão é você depositar 100%, vou dizer 100%, né? Mas você depositar uma grande parte da sua vida no que passou e não foi resolvido. Isso é a depressão. Por isso que as pessoas entram em depressão, porque elas depositam uma grande parte da vida delas naquilo que já aconteceu e que não pode ser resolvido. E o que é a ansiedade? A ansiedade é você se antecipar com eventos que ainda não aconteceram e que estão longe do seu controle, porque ainda não aconteceram. Então, muita gente deposita ou boa parte da sua vida no que aconteceu, ou boa parte da sua vida no que ainda vai acontecer. E esquece de viver o presente. E é no presente que as coisas acontecem. É no aqui e no agora. Antigamente, quando eu estava
eu comecei a pedalar, né, e tal, aí eu usava muito uma frase, vamos viver porque a vida é agora. A vida acontece agora. É aqui no presente que tudo acontece. E nós temos tudo para poder fazer essa vida ser extraordinária. Mas nós, muitas vezes, não queremos, não depositamos a nossa energia nisso aqui que está acontecendo. Na oportunidade do presente é que as coisas acontecem, né? O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? O que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Um texto muito conhecido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E isso aqui é maravilhoso, porque você lança ao Senhor, você apresenta ao Senhor a sua ansiedade, e ele lança sobre você o cuidado dele. Você lança sobre ele a sua ansiedade, as coisas que você está pensando que ainda vai acontecer, que não, você nem sabe, na verdade, se vai acontecer. Você lança sobre ele tudo isso, sobre tudo que você está sentindo, que você está pensando, que poderia acontecer, e ele lança sobre você o cuidado dele. Calma, vamos viver aqui agora, cara. Você tem família, você tem sua esposa, os seus filhos. Vive num momento aqui agora. Eu e Bia, a gente tem momentos assim que eu acho que nenhum dinheiro do mundo compraria, que é a nossa alegria, nossa vida simples, nossa forma simples de viver. E é engraçado que quando a gente vai para algum lugar assim com um grupo, pedalar e tal, o que a gente mais ouve é: caramba, vocês são irmão? Irmão de sangue. Vocês são irmão? Também somos irmãos. Também somos, não deixa de ser, né? Mas assim, porque a gente desfruta muito de cada momento junto, cara. A gente desfruta muito disso, né? Então eu quero que os irmãos pensem um pouco sobre isso. Qual é o motivo da sua alegria? Mas não é aquela pergunta retórica, não, sabe? Não é aquela pergunta só porque eu estou aqui na frente, perguntando, falando da Bíblia, não. Qual é de verdade o motivo da nossa alegria? Aonde está depositada a nossa alegria? Né? Qual é o motivo? A gente vive nesse tempo em que as famílias elas têm sido tão destruídas, né? Pela mídia, pelas coisas que estão acontecendo. E a Raquel foi muito feliz aqui quando ela falou sobre a igreja começar dentro de casa, né? Eu posso falar por experiência, conversando com alguns jovens, até mesmo com alguns pais, eles imaginam que nós, como igreja, temos a responsabilidade de trilhar o caminho que os filhos deles deveriam trilhar. Muitos pais imaginam que aqui, não, meu filho está indo para lá e eu quero que meu filho tome jeito. Não vai funcionar. Eles passam comigo aqui algumas horas. Eles passam comigo aqui alguns momentos. Eles estão juntos em alguns momentos. Mas se o pai e a mãe, né, se o responsável ele não tiver essa convivência dentro de casa, a família e Cristo, não vai fluir, cara. Não vai ser igreja que vai dar jeito. Então a gente precisa muito aprender dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, começar a ter momentos em família com Cristo. Porque senão não adianta. Não adianta. Não adianta, irmãos. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco sobre esse texto de Hebreus, porque tem alguns pontos interessantes aqui. Um deles é que fala que Jesus, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele passaria, pois ele tinha certeza do que o aguardaria após aquilo ali.
E a nossa salvação é inegociável. E nós precisamos ter a certeza da nossa salvação. E esse deve ser o motivo da nossa alegria. Nós somos salvos e libertos. E essa liberdade foi paga com um preço muito alto. Eu falava com eles ontem sobre a diferença entre liberdade e libertinagem, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Porque muita gente imagina que é livre, mas está vivendo uma libertinagem. Está vivendo uma liberdade extravagante, né? Tipo assim, muito além do que é a liberdade proposta pela palavra de Deus. Isso é a libertinagem. Então, assim, Jesus, aqui o apóstolo Paulo escreve, né? E ele fala que ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, as coisas que passam na nossa vida devem servir para nos melhorar e não para nos paralisar. Problema e dívida nós vamos morrer tendo. Isso não vai mudar, cara. Né? Você vai continuar tendo. Mas quais são as suas atitudes em relação a esses problemas? Tem coisas que eu venci hoje que talvez eu nunca passe. Mas aí os problemas estão evoluindo, né? Igual videogame, vai vindo mestre novo, direto. Né? Então, assim, a gente precisa aprender, pegar os nossos problemas e tirar o ensinamento do que, de como nós vamos aprender e repassar aquele aprendizado para alguém. Um dia perdido é quando você não aprende nada. É um dia perdido. Eu acho que o dia perdido é quando você não aprende nada e quando você não faz nada por alguém. Não se doa por alguém. É um dia perdido. Então, Jesus, ele não desistiu, mesmo sabendo o que o aguardava. Jesus sofreu, gente. E essa nuvem de testemunha que fala aqui, muita gente usa esse texto sem o conhecimento, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Muita gente acha que é os outros vigiando a nossa vida. Não. Esse texto não está falando disso. Esse texto está falando daqueles que passaram antes de nós e que sofreram e que foram provados. Essa é a nuvem de testemunha que está falando aqui. Então, pessoas tiveram muito mais problemas e muito mais sofrimentos que nós. E suportaram até o fim. Foram até o fim. Às vezes por um probleminha, cara. Às vezes é uma coisinha simples de resolver, a gente acaba tirando de fato os nossos olhos de Jesus. E esquece muitas vezes até da nossa salvação, da promessa da eternidade. Né? Outro ponto aqui interessante é quando o texto continua. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Ele não se importou e ele sabia o que o aguardava, gente. E aí eu volto a perguntar, qual é o motivo da nossa alegria? Cara, está na hora da gente começar a fazer jus àquilo que as pessoas falam, que os cristãos, eles são o povo mais feliz dessa terra. Diversas vezes eu já conversei com o pastor Gessé sobre, por exemplo, dentre várias coisas que a gente conversou, a celebração da ceia. É uma celebração, cara. Esse nosso encontro do culto de domingo, ele deve ser visto como uma celebração, baseado em todas as coisas que aconteceram na nossa semana, as provisões, os problemas que nós vencemos, os desafios que nós superamos. Isso aqui deve ser um encontro de celebração. A gente não pode mais chegar aqui, sabe, cabisbaixo, triste. Lógico que você vai se sentir fragilizado em alguns momentos da sua vida e você vai precisar
reagir dessa forma. Mas viver com Cristo é uma alegria eterna. E como nós precisamos aprender a desfrutar dessa alegria. Viver com Cristo, gente, é maravilhoso. Tantas pessoas que eu imagino que gostariam de estar sentado aqui hoje assistindo esse culto, participando desse culto, né? Tantas pessoas. Mas você foi escolhido para estar aqui. Então, por que fazer disso mais um domingo? Né? Mais um dia. Eu vou para lá mais um dia. Não, cara, você tem que vir com alegria. Não parece, mas eu estou muito alegre de estar aqui. Entendeu? Então, assim, porque o que Hebreus 11 fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Isso é a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que você aumenta a sua fé? Através do relacionamento com Deus. Que tipo de relacionamento? Todo e qualquer. Leitura da palavra, comunhão com os irmãos, ouvindo aqueles louvores abençoados que tocam a nossa alma, nos emociona, ouvindo no YouTube, lógico que fazendo um filtro bem, né? Pessoas que vai edificar a sua fé. Esse é o relacionamento que nós precisamos ter. Eu acho que eu tenho muito mais relacionamento, conversas assim, pessoalmente, do que quando eu estou, por exemplo, lendo a palavra, ouvindo o louvor. Eu cresço muito quando eu converso com alguém. Eu sempre procuro aprender muito quando eu converso com alguém. Então, a nossa fé ela é fortalecida à medida que nós nos relacionamos com Deus. Esse relacionamento ele pode ser feito de diversas formas. Então, a nossa fé ela precisa sempre estar em ascensão, né? E é o que eu disse, os problemas eles virão, vai acontecer, você não está isento de passar por provas, por lutas, mas o que conta é a sua atitude diante daquilo ali. É o seu posicionamento diante daquilo ali. Então está na hora da gente começar a viver uma vida leve com Cristo. Viver uma vida feliz, entender que Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria. A Rebeca cheia de energia, né? Eu fiquei olhando ali, eu quase chorei, cara. É muito bonito ver essa expressão de alegria por estar aqui servindo ao Senhor. O nosso coração transborda de ver isso, né? Os jovens, quando eles dão mole, eu vou lá Mas quando eu vejo que eles estão evoluindo, estão crescendo, eu vou lá, chamo no privado, ou chamo para conversar e falo, caramba, ó, muito bem, gostei muito de ver você assim. Gosto muito de ver você crescendo, evoluindo, né? Tem não vou falar quem é, né? Mas tem um que ele está assim, tá tão legal esse relacionamento com ele, que agora ele está brigando com os outros, cara. Você não pode fazer isso, não sei o quê e tal. Você tá... É engraçado, né? Assim, a gente vê isso, mas é edificante pra caramba. Eu fico muito feliz de ver que tá dando resultado. Tem um outro que, de vez em quando, eu vou fazer essa aula com ele, gente, eu conversei com vocês, esse assunto assim, assim, assim. Ele, eu lembro. Você até falou isso, isso, isso e isso. Inclusive, eu conversei esse assunto com tal pessoa. Eu, caramba. Aí a pessoa vai e confirma, foi mesmo, ele conversou. Então, assim, é bom porque isso me alegra muito, sabe? E aí eu encontro, mais uma vez, um motivo para continuar caminhando com Cristo. Nós precisamos, todos os dias, encontrar motivos para caminhar, gente. Motivos para caminhar. Eu sei que não é fácil. Não tem sido fácil, mas nós precisamos encontrar motivos. Porque, senão, a nossa fé vai definhar, cara. E aí, como na história, né? Você imagina se alguém não tivesse conversado com aquele rapaz, no caso, a mãe dele,
Ele muito jovem, ela levava ele para a igreja, eu imagino, levava ele para a igreja, lia para ele, ensinava ele. E aí, quando ele abre os braços para pular lá dentro da piscina, ele se lembra de tudo aquilo que aconteceu. E ele só, eu imagino, né, ele só se lembrou disso porque ele estava passando por problemas. E os problemas fizeram ele refletir baseado na imagem que ele viu no fundo da piscina. E quem é que estava no fundo da piscina, né, ele imaginando? A própria cruz. E a cruz fez com que ele descesse e fosse até o fundo da piscina e viu lá, ele foi salvo fisicamente e teve um encontro com Cristo. E eu acredito que depois daquele encontro ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então, esse foi o motivo dele. A lembrança de que alguém pregou para ele, ensinou a ele. E nós precisamos encontrar motivos. Então, tudo que aconteceu aqui hoje, toda a nossa movimentação nesse encontro, seja um motivo para você continuar caminhando e enchendo o seu coração de fé e esperança por dias melhores. Porque esses dias virão. Talvez você não encontre com esses dias aqui, mas tenha certeza que você vai passar a eternidade ao lado de Jesus. E é assim que tem que ser. Em Romanos fala, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Confessar ao Senhor Jesus e crer em seu coração. Eu acho que essa parte de crer em seu coração é algo tão íntimo, né? Mas é tão maravilhoso experimentar a certeza de que você vai passar a eternidade ao lado do Senhor. E esse é o motivo para você viver alegremente nesse presente, aqui e agora. Eu não queria estar em nenhum outro lugar a não ser aqui com vocês. Esse é o meu motivo. Então faça desse nosso encontro, não só desse aqui, mas todos os outros, faça desses encontros motivos para você continuar caminhando. Encontre o seu motivo e siga em frente. Encontre o seu motivo e siga em frente. Amém? É isso. Obrigado, irmãos, pela oportunidade.